A gente está pegando bem assim? Está me ouvindo bem? Então, já gostaria de agradecer a oportunidade. Fica melhor com esse? Então, acho que... para mim parece que está melhor assim. Então, meus irmãos, hoje, já faz um tempinho que eu não venho aqui na casa para dar palestra, então agradeço a oportunidade de retornar. O tema que eu escolhi é Floresça, e ele vem de duas obras que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que eu gosto muito de trabalhar um pouco a psicologia espírita. E uma das obras é essa aqui, que é o Cultivo das Emoções, do Marco Vidal, que é um psicólogo espírita ali de Curitiba, agora sim, que ele trabalha muito a questão das emoções, principalmente as emoções primordiais. Eu já vou trazer um pouquinho a visão dele sobre isso. E este outro livro, que se chama Floresça Onde Estiver, eu ganhei de presente quando eu fui fazer o meu transplante de medula óssea. Eu só podia levar livros novos, então eu tive que comprar mais alguns na Federação Espírita, e daí comprei o Evangelho, comprei o Jesus no Lar e alguns outros, e a Malena, que é minha companheira da comunicação social já há bastante tempo, ela me deu esse aqui de presente. É um livro de poesias que trata de emoções, do César Braga Said, e que eu acho que faz um conjunto maravilhoso para a gente trabalhar hoje à noite. Para começar, eu quero que a gente observe essa imagem e percebam que quando a gente olha uma linda flor, principalmente os ipês que estão florescendo agora no inverno, tem dois tipos de pessoas que a gente pode separar quando olham para uma linda e formosa árvore dessas. Tem uma que vai dizer, olha que pé bonito, que vai se encantar pela beleza divina daquela árvore e flor. Mas tem o outro que vai reparar na sujeira que essa árvore faz quando as flores dela caem ao chão. Então eu quero que vocês pensem durante essa exposição em que pessoa vocês querem ser. A que vê a beleza das flores ou a que reclama da sujeira que elas podem fazer. Divaldo conta também um outro exemplo de dois prisioneiros que estavam numa cela que tinha uma janela pequenininha, bem no alto, e o chão era todo lamacento, muito úmido. E um desses prisioneiros, que estava sempre cabisbaixo, olhando para o chão, passava o dia reclamando daquela lama que lhe sujaram os pés. Mas o outro tinha uma postura completamente diferente. Ele escolhia se esticar todo em cima da cama para conseguir olhar naquela minúscula janela e ver a luz do sol. Ele escolhia olhar a beleza, enquanto o outro escolhia reclamar o tempo todo. Quem será que estamos sendo? No livro dos Espíritos, na questão 908, a gente vê, em vez de emoções, eles tratam com as palavras paixões, né? Que as paixões, elas são alavancas que decuplicam, ou seja, potencializam 10 vezes a força do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se ao invés de dirigi-las, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Então as nossas emoções, elas conseguem ter esse poder de nos fazer sermos úteis, de escolhermos as coisas boas. Mas quando a gente não consegue ter discernimento para fazer as escolhas certas, nós acabamos sendo atropelados pelas nossas emoções. Elas literalmente passam por cima de nós, porque a gente precisa educar os nossos sentimentos. Não dá simplesmente para deixar que tudo venha num arrobo muito forte e nos desfaça a razão. E é por isso que a doutrina vem
para nos ensinar a ter serenidade e lidar cada uma com as nossas potências, porque as emoções nada mais são do que potências da nossa alma e que nós precisamos aprender a lidar com cada uma delas. Na Gênese, Kardec nos diz que já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. Então a gente vê que não é apenas em um livro que a doutrina fala de sentimentos e emoções, mas em mais de um. Porque isso não é apenas uma coisa passageira, é necessário durante todo o nosso processo evolutivo. Desde que a gente está no reino animal, os nossos animaizinhos já nos mostram que eles têm emoções e sentimentos, né? Ainda de forma mais instintiva, mas já tem. E quando nós chegamos no reino animal, isso vai se tornando cada vez mais, né, necessário a nossa educação e o nosso conhecimento. Porque quando a gente fala de inteligência, né, temos aquela figura de linguagem do anjo com as duas asas. Né? Uma das nossas asas é o intelectual, que é a inteligência, que essa aqui no plano espiritual a gente consegue galgar de forma mais fácil, entre aspas, se a gente for dedicado aos estudos, ou aqui na palestra, nos estudos para casa, a inteligência é mais fácil, digamos assim, mas a nossa outra asinha, que é a da moral, que envolve a questão sentimental, ela já é um pouco mais complexa, porque daí a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria. Então, esse é o intuito da gente aqui hoje, né? E quando eu estava preparando essa palestra, eu faço o Evangelho no Lar e eu uso muito Vinha de Luz, de Emmanuel, né? E esse textinho aqui me deixou, né, com vontade de trazer para vocês. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar a enxada do esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam que possuem ideias frágeis acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que os frutifiquem mais tarde. Quando a gente fala em flores, a gente tem que pensar que antes de toda flor vem um fruto. Então, antes de pensar em colher uma linda flor de um jardim, a gente tem que plantar semente, a gente tem que cultivar, tem que adubar aquela terra, tem que cuidar com muito amor daquela plantinha para que ela possa florescer e frutificar. Então nós precisamos escolher, através da nossa vontade, quais são as sementes que a gente quer plantar. Porque a gente tem a máxima que nos diz que a gente sempre pode, a gente não pode ter coisa do passado, mas a gente pode escolher como vai ser o nosso futuro. Mas para isso, pequenas sementinhas, que são escolhas diárias que fazemos, porque a gente não vai colher laranjas se a gente plantar morangos, né? Tudo vai depender das nossas escolhas e para isso precisamos dessa vontade. Porque esses recursos íntimos que ele fala de proteger os germes, o germe é a semente. Então a gente precisa de esforço, de vontade para proteger as nossas sementes que estão aqui guardadas no nosso coração, para transformar elas em atitudes que são os frutos. Nesse livro, então, do Mago de Vidal, ele compara as emoções às estações do ano, colocando as principais estações, inverno, verão, primavera e outono, como sendo as principais emoções básicas. Estou falando de emoção e não sentimento, que são coisas diferentes. As emoções, elas são mais primitivas, elas vêm mais de arrombo. Quando a gente, por exemplo, alguém nos dá uma fechada no trânsito, né? Qual é a primeira emoção que vem? A gente fica com raiva,
vem aquele calor, né? A gente fica às vezes até vermelho, porque sobe o sangue literalmente. Isso é um dos tipos de emoção que a gente tem. Aí vem o medo, vem a alegria, vem a tristeza, que são as emoções básicas. Quando elas são cultivadas e elas passam pelo córtex pré-frontal do nosso cérebro, que é a parte mais evoluída, que só nós humanos temos, ele se transforma num sentimento, quando a gente cultiva essa emoção. Então, comparando, né, com as estações do ano, naquela árvore ali, nós temos o inverno, estamos começando agora o medo, que é aquele, quando a gente cultiva ele pode até nos paralisar, o medo nos congela. Por isso que a gente traz como simbolismo a neve. Porque se nós dermos palco para essa emoção se fazer firme no nosso coração, nós podemos perder muitas oportunidades na nossa vida. Depois vem o verão, que é o rubor que eu falei, né, do calor intenso da raiva, que também é outra que a gente não pode cultivar com intensidade, porque ela pode se transformar em ódio, né? E sabemos o quanto o nosso mundo já tem muito disso e não precisamos mais nós, né, incentivarmos esse tipo de sentimento. Aí, no outono, temos a tristeza. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, né? Sobre a importância da tristeza, não como algo negativo, mas como algo que pode nos modificar para querermos chegar na fase da alegria. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a tristeza e depois, né, sobre a importância da alegria na nossa vida. A tristeza, então, ela é como o outono. Perda de potencial energético e queda da temperatura. Isso a gente já estava vivendo até poucos dias atrás, passamos 3 meses no outono, já começa a esfriar, a gente já começa a ficar um pouco mais quietinho, já quer ficar mais em casa, não quer sair tanto, então as noites são mais longas, o clima é mais úmido e mais frio, então é associado à nostalgia, né? Declínio de existência devido à queda das folhas amarelas, no caso das plantas, né? Então, a maioria das plantas que são decíduas, que a gente diz que perdem as folhas, nessa época elas ficam só com os galinhos. Se a gente olhar para esse momento, parece que elas morreram, mas não. Elas estão apenas se protegendo das estações mais duras do frio do inverno. Mas elas não morrem. As suas raízes estão profundas e continuam sendo alimentadas. No reino das emoções, a tristeza é definida como um estágio afetivo caracterizado pela falta de alegria. Então, é o contraponto uma da outra. Melancolia, falta de alento, desânimo e esmorecimento. Aí eu pergunto para vocês, a gente gosta de se sentir assim? É bom ficar triste? Gostar a gente não gosta, mas é necessário às vezes. Nem tudo na vida são flores. A gente não tem como querer que todos os momentos sejam positivos, porque estamos aqui no mundo de provas e expiações, não podemos esquecer disso. Ainda não estamos lá nos mundos felizes e que vai, acho que algumas encarnações para chegarmos lá ainda, né? O nosso planetinha vai passar pela regeneração ainda, para depois vir os mundos felizes. Então, precisamos de paciência. E a maioria das pessoas não tem paciência com a infelicidade, né? Nós vivemos num mundo muito competitivo. E estar triste, geralmente, é interpretado como fraqueza. E isso a gente não quer, né? A gente quer que os outros pensem que a gente é forte. Mas dá para ser forte o tempo todo? Eu passei por uma situação, quem aqui me conhece, de um câncer, já estou na luta há 2 anos, agora está em remissão, mas quando eu descobri a doença, não tem como a gente não ficar triste. O que eu fiz primeiramente? Eu chorei. O desalento veio momentaneamente. Mas quando a gente decide lutar, a gente sai desse estado
né, de se entregar e sente uma força interior que não é exatamente da gente. Ela vem muito mais do plano espiritual que está ali nos apoiando, nos acolhendo, do que da gente mesmo. Mas essa força, né, que vem, ela não é o tempo todo. Então, se sentir fraco e triste não precisa ser visto como algo negativo, porque é uma emoção necessária. Então, nós temos a cultura, né, uma cultura avessa a essa tristeza. E embora ela seja necessária nesse rol das emoções básicas, né, ela muitas vezes é menosprezada e rejeitada. Nós não queremos ficar tristes. Nós evitamos ao máximo que os outros nos vejam tristes, porque isso muitas vezes a gente fica lá quietinho dentro de casa, se fecha um pouquinho, fica mais recolhido, porque a gente não quer exteriorizar esse sentimento. Não queremos que o outro perceba que estamos tristes, mas também não podemos cultivar ao ponto de se deixar deprimir. Então, a tristeza, ela é necessária, mas cultivar ela ao ponto dela virar uma depressão, a gente tem que ter um cuidadinho maior, porque daí se torna algo, né, patológico, e temos o nosso... Dizia-se que a depressão era o mal do século passado, e o mal desse século é a ansiedade, porque acabamos sempre querendo viver no futuro, não damos tanto valor para o que temos no presente. E a ansiedade também, quando nós estamos nesse processo de querer sempre o amanhã e cada vez mais rápido, também pode nos trazer tristeza e, se não cuidarmos, chegamos com depressão. Então, a tristeza, ela faz parte do cardápio da saúde. Aí vocês vão dizer, mas o que saúde tem a ver com tristeza? Exatamente a somatização de emoções. O que significa isso? Quando a gente tem sentimentos, eles estão só no nosso corpo físico ou eles estão também no nosso perispírito e no nosso espírito? Quem sente a emoção de verdade é o nosso espírito. E isso passa para o nosso perispírito e somatiza no corpo físico. Então, o nosso corpo físico também sente essas vibrações, né? São produzidos no nosso cérebro os neurotransmissores que tem, se fala da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, daí tem a ocitocina, que é o do amor, e assim por diante. E a falta da serotonina, por exemplo, que é o que caracteriza pela área da saúde a depressão, ela vem dessa falta de ânimo, digamos assim. Mas é um estado patológico, né? Então, nós precisamos educar os nossos sentimentos para que isso não se torne um problema físico também. Então, a tristeza, ela é uma emoção natural, em face aos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas, como decorrência de desencantos, choques, insatisfações, não afetando, porém, sentimentos profundos. Então, ficar triste é normal, mas se a gente cultiva, aí a gente começa a transformar em sentimento profundo e vem o problema. E quando a gente vivencia um episódio de tristeza, parece muitas vezes que a sensação de que tem uma escavadeira fazendo buracos no nosso coração. Parece que tiram pedaços de nós, principalmente em situações de luto. Não só o luto de perder uma pessoa amada, né? Mas quando a gente perde um emprego, quando tem problemas financeiros, parece que a nossa alma vai sendo retirada da gente. E eu tenho uma música para a gente pensar sobre isso. Vamos ver se ela vai tocar. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce
desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto, me comeu. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Quem que nos ajuda a passar por esses momentos de tristeza? Quem que nos disse que a gente podia dividir o fardo com ele, que ele nos ajudaria a carregar? Quando eu fiz o transplante, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu fiquei 28 dias internada, tive que ir para a sonda, fiquei acamada, e eu ouvia muita música que não precisa ser só espírita. Os evangélicos sabem muito tocar o nosso coração com as músicas falando de Deus também, e várias outras religiões. E essa música me pegou profundamente, porque era justamente esse o sentimento que eu estava. Eu estava cansada. E muitas vezes é isso que a gente acaba fazendo quando a gente está passando por um momento muito difícil, principalmente por um período muito longo. A gente cansa. E é no colo de quem que a gente pode descansar? O nosso Mestre Jesus nos diz que Ele pode ser o nosso alívio, que é para a gente contar com Ele nos bons momentos, mas também, principalmente, nos difíceis. A gente não tem um capítulo inteiro do Evangelho falando dos bem-aventurados dos aflitos. Então, a gente pode entender que Ele nos acolhe nesses momentos. E ouvir música, muitas vezes, é uma forma da gente colocar isso para fora, de deixar o sentimento aflorar e de chorar sim, se der vontade. Porque realmente a emoção, ela precisa transbordar os olhos muitas vezes. E quando a gente pensa em o que fazer então, quando eu estou passando por esses momentos de tristeza, o Rossano Kingley, que é um psicólogo espírita também, ele fala sobre uma forma prática para a gente pensar em reajustamento interior. Ele diz que quando a gente tem um reajustamento adoecido, que a gente deixa a tristeza tomar conta, a gente tem uma conclusão sobre o problema. Por exemplo, eu perdi o emprego, então está tudo ruim, está tudo terrível, eu não vou conseguir dar volta. A gente vai colocando energia negativa naquilo, cultivando algo negativo. Mas que quando a gente tem um reajustamento saudável, a gente começa a se questionar. E a gente precisa se fazer essa pergunta. O que Deus quer ensinar com isso? Tudo na nossa vida tem um porquê e um para quê. O porquê, às vezes, a gente não entende. O porquê pode ser algo dessa encarnação ou de vidas passadas. Às vezes, se é alguma coisa que a gente recém fez, a gente pode até se dar por conta de qual é o porquê. Mas mesmo que a gente não entenda o porquê, o para quê é necessário. Para que eu estou passando por isso? Qual é o objetivo desse sofrimento? A gente aprende com a doutrina que tudo é aprendizado. Reforma íntima está aí para isso. É para a gente aprender, regenerar e cada vez mais a gente ir sanando os nossos débitos, né?
Então, cada resposta consciente que a gente faz em cima dessa reflexão é como se fosse 5 quilos de terra fértil tapando aquele buraco no coração da gente que eu falei, que é como se fosse uma escavadeira, tirando, né, quilos e quilos de terra e nos deixando no fundo do poço. Pois então, como é que a gente sai do fundo do poço? Colocando terra dentro desse buraco para cada vez mais a gente poder ir subindo e ver de novo a luz do sol. Então, para que isso seja possível, a gente precisa de humildade. Se a gente não percebe que está errado, nós não aprendemos. Então, sejamos humildes para aprender. A tristeza, ela é uma emoção fascinante, pois ao mesmo tempo que está relacionada com a fraqueza, ela é importante chave para a transformação interior e o crescimento emocional para os fortes e corajosos que conseguem vivê-la adequadamente. Então, quando a gente decide aprender, a gente tem sim que puxar força e coragem para conseguir dar esse pontapé inicial. Depois que a gente começa, vai se tornando mais fácil. Mas, no cultivo das emoções, então, nós precisamos da tristeza, principalmente, nós precisamos 2 coisas: podar e adubar. Eu venho da Serra Gaúcha e lá a gente tem muitas videiras, que são as plantas que dão a uva. E o que a gente faz no inverno? A gente poda todas as pontinhas dos galhos e esperamos que na primavera esses galinhos voltem a crescer, damos brotinhas, a gente aduba e essa planta consegue se restabelecer, florescer e frutificar. Então a tristeza ela não pode ser cultivada no sentido de ficar no negativismo o tempo todo. A gente precisa podar as emoções negativas de pessimismo e daí então adubar a parte boa. Então, quando a gente aprende a lição de que a tristeza ela vem ensinar, nós percebemos que a própria tristeza é que nos faz florescer, nos ensina a melhor forma de agirmos, mostrando que realmente é importante, pelo ângulo divino. Assim, as dores e tristezas adubam o nosso jardim para que ele floresça. Todos queremos um jardim florido, não é verdade? Mas nem sempre queremos pagar o preço para que esse jardim floresça. Então, tudo é aprendizado, mas geralmente para aprender lição a gente precisa sofrer um pouquinho antes. Se vocês participaram da última conferência que teve esse ano, foi falado do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E a Sandra Della Polla, ela fez uma das exposições que foi chamada de A Dor e os Caminhos para a Regeneração, em que ela fez algumas colocações que eu achei muito importante, porque ela trata da dor como regeneração e evolução. Ou seja, eu deixo de fazer para o outro o que eu não quero que façam para mim. Tudo começa por aí. A dor que promove um novo ser, não a dor pela dor, mas a vicissitude como geradora de uma pessoa melhor, de melhor qualidade. A dor traz a possibilidade de reparação e regeneração. Através de experiências desafiadoras, é possível assim evoluir. Então, muitas vezes a gente não quer admitir isso, mas a dor é aquele cutucão. A gente diz que é um sofá de pregos. Se a gente ficar sentada num sofá muito confortável, a gente incomoda, não incomoda? Fica difícil de querer sair dali. Mas se o sofazinho tiver um prego que fica ali incomodando e instigando o tempo todo, a gente vai criar uma hora, a gente cria coragem, levanta, já que está desconfortável. E a dor serve para isso. O sofrimento nessa perspectiva da dor-evolução é um instrumento da educação e do progresso. Um estimulante para cada ser, sem o qual ficaria retardado e estagnado. Não desenvolveria virtudes que precisam ser desenvolvidas. A dor física e moral formam a nossa experiência como agentes de desenvolvimento do progresso. Por que eu coloquei o ciclo da borboleta ali?
Quando a lagartinha vai se desenvolvendo, ela está ali para comer um monte de folhinha. E lá pelas tantas ela se encolhe e se fecha num casulo. Vocês sabem como que acontece a transformação dentro desse casulo? A lagartinha, até virar borboleta, ela se desmancha ali dentro. Ela literalmente se liquefaz para daí conseguir formar um novo corpo com aquelas asas maravilhosas que vão dar oportunidade de voo para ela numa nova vida. Mas será que não dói se desmanchar? O que a gente precisa fazer quando a dor chega? Se fechar no casulo, muitas vezes sim, mas para refletir no próximo movimento. Não apenas se deixar, abater pela tristeza. Então, quando perguntam para Leon Denis, esse aqui é um trechinho direto do livro que eu achei muito poético, que eu trouxe para vocês. Para que serve a dor? Para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e honrar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de brilhos e de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino. Esses somos nós. Nós somos divinos, mas muitas vezes para a gente aprender a brilhar, a gente precisa passar pela tristeza primeiro. As potências da alma são desenvolvidas nos convites das vicissitudes, para que possamos ser a pessoa melhor que nascemos para ser. Esse guerreiro se esculpindo é literalmente nós fazendo a reforma íntima. Nós precisamos, muitas vezes, a machadadas passar pela dor, mas é só assim que a gente se reconstrói. Todos aqui com certeza conhecem a música Tocando em Frente, do Amor Sater. E ela tem um trechinho que diz que é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nós temos esse germe da felicidade aqui dentro, mas muitas vezes a chuva precisa vir para que a gente floresça. Essa mensagem nos diz assim: eu pedi flores a Deus, mas Ele me mandou a chuva. No começo eu não entendi, chorei, questionei, pensei que Ele tivesse me esquecido. Mas o tempo passou e percebi que era a chuva que fazia meu jardim florescer. Era no choro que Ele regava minha fé. Era na dor que Ele preparava minha força. Hoje entendo, Deus não me negou as flores. Ele apenas me ensinou a esperar o tempo certo para elas nascerem. E quando o sol voltou, meu coração já estava pronto para florescer, forte, grato e cheio de fé. Se as provações não vêm, como é que a gente testa a nossa fé? Esse é o momento da gente conseguir colocar literalmente a nossa fé à prova. Porque quando a gente questiona, a gente briga com Deus, a gente faz até pirraça, que nem criança, porque a gente não quer passar pela dificuldade. Mas Deus insiste, porque nós somos criancinhas ainda aprendendo a evoluir. E muitas vezes é na dificuldade que a gente precisa aprender a ser grato. O nosso Evangelho nos ensina o bem sofrer. A gente não tem que ser grato apenas pelos momentos bons. A gente tem que ser grato também pelas vicissitudes. É fácil fazer isso? É fácil ser resignado? Não. E é na marra que a gente aprende. Mas a gente pode aprender a tirar a alegria desses momentos de dificuldades. O que é alegria, então? Estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, prazer, tudo que alegra e contenta. Sentimento de plenitude e satisfação interior oposto à tristeza. Então aqui a gente faz o contraponto. Se eu posso florescer depois da tristeza, então é porque eu posso ter alegria. E a alegria se faz na primavera.
florescimento de muitas espécies, a natureza se torna mais bela, colorida e perfumada. É uma fase, né, de reprodução de muitas plantas, simbolizando abertura, fertilidade e disponibilidade. Concorda comigo que nós ficamos mais dispostos na primavera? Quando passa aquele inverno que nos deixa ali querendo ficar quietinho, a gente tem vontade de conviver com as pessoas, a gente quer sair novamente, quer pegar o solzinho hoje mesmo. Não estava tão frio, mas veio aquele solzinho, já dá ânimo para a gente, não dá? E o que é essa disponibilidade? Né? Nós ficamos dispostos a ver a vida de outra forma. É um estado da alma em que enxergamos a vida por um viés mais colorido, mais leve. E o que isso nos traz? Eu trouxe um poema desse livro aqui, né, do Floresçam onde estiver, que fala sobre alegria. A alegria é um dia de sol, como hoje, é o desabrochar de uma flor, é o andar de mãos dadas com quem se ama. É sentir serenidade diante de muitas coisas a serem resolvidas. É rir e compartilhar amenidades com um amigo. É despertar em si a criança adormecida. Alegria é sentir cócegas na alma e nos vermos nos olhos de alguém. Cultivemos a alegria nas pequenas situações e trivialidades do dia a dia. E quando nos dermos conta, estaremos contentes o ano inteiro, mesmo com problemas, contrariedades e desafios a serem enfrentados. Sejamos mais alegres, nós podemos, merecemos e há motivos para isso. Isso nos inspira a perceber que sim, merecemos ser felizes. A gente diz, né, pela doutrina, que tudo é questão de merecimento. A gente sabe que as dificuldades vêm e que conforme a gente for conseguindo passar sobre elas, a gente vai ter merecimento para coisas boas. E a vida é esse ciclo entre momentos difíceis e momentos bons. Mas a gente não precisa deixar de ver a parte boa da vida nos momentos difíceis. Nós podemos, como ele diz aqui, estarmos contentes mesmo nas contrariedades da vida, porque elas sempre existirão. E Joana de Ângeles nos diz no Homem Integral que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, Joana é a nossa psicóloga espírita, né? Tão renomada, né? Todos os livros dela, ela tem uma série psicológica maravilhosa e ela nos fala desse autodescobrimento. Nós precisamos olhar para dentro, porque se a gente não vê o que precisa modificar, a gente não vai fazer o esforço do merecimento para nos alegrarmos. Então, isso é um caminho contínuo. E como eu gosto de poesia, Fernando Pessoa nos diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas e que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. O que é essa travessia? É deixarmos de ser o homem velho de que fala o Evangelho para virarmos o homem novo, com novas escolhas, plantando novas sementinhas, fazendo, né, melhorar as nossas atitudes. E quando a gente modifica as atitudes, a gente chega aqui, ó. Devemos evangelizar sempre, em qualquer lugar, e só quando necessário usar palavras. O que Francisco de Assis estava querendo nos dizer? Que as nossas evangelizações diárias, elas precisam vir das atitudes, não só daqui. Vir aqui e falar sobre o Evangelho para vocês é fácil. Eu estudei bastante, fiz os slides e estou aqui falando. Mas e no dia a dia? Será que a gente aplica o que a gente estuda? O conhecimento que a gente tem da doutrina? Isso é o que faz valer. Quando nos dizemos cristãos, temos que levar realmente a ferro e fogo as nossas atitudes. Não no sentido de nos cobrarmos perfeição, não. Não é nesses
existência ainda, não é no mundo de provas e expiações que sejamos perfeitos. Não temos que nos cobrar isso, senão vamos viver a culpa que vai nos trazer o medo e a tristeza. Não é esse o objetivo. Mas quando a gente faz essa análise diária que Santo Agostinho nos diz lá no Evangelho, na questão 909, antes de colocar a cabecinha no travesseiro, faz oração e faz uma reflexão diária do que, das tuas atitudes no dia, o que foi bom, o que não foi tão bom assim e o que tu pode modificar para o dia seguinte. Essa autorreflexão, ela vai nos dar um ânimo para fazer melhor no dia seguinte. E daí a gente vai ser cada dia melhor, mais o homem novo. Lá em Mateus, no nosso Evangelho, Jesus nos diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz. E o que significa então ser a luz do mundo e o sal da terra? Entender que eu sou um instrumento para a mudança do mundo. Entender que a alegria e a transformação são uma representação que de mim sai em direção ao outro. Todos nós temos uma psicosfera que vai além do nosso perispírito, essa nossa vibração, essa nossa energia que vai além do nosso corpo mental. E isso passa para as outras pessoas. Não é só o que a gente fala, é a nossa energia, a nossa vibração. Então, se a gente quer que o mundo ao nosso redor se modifique, as mudanças têm que começar por quem? Não é pelo outro, é por nós. E quando Deus nos diz fazer brilhar a vossa luz, a proposta está dada, mas a nossa luz, ela não nasce, nós não nascemos brilhantes, digamos assim, né? Nós precisamos cultivar essa luz. E como que a gente coloca essa luz em ação? Tomando iniciativas, dando o primeiro passo, reconhecendo que a gente pode, deixando de se sentir pequeno. Quantas vezes a gente se faz de vítima, mesmo sem querer? A gente se acha pequeno e diz: não, mas eu não consigo, eu fui assim a vida toda, eu não posso modificar porque fulano fez isso para mim, né? E fica sempre se colocando naquela situação de vítima, como se o outro fosse culpado pelas nossas atitudes. Mas na verdade, a iniciativa é sempre nossa, a escolha dos nossos sentimentos é nossa. Então a gente não pode colocar a culpa no outro. As atitudes dele são dele e ele vai sofrer as consequências, porque a lei de causa e efeito é soberana, né? Mas o que eu estou fazendo com os meus sentimentos? Isso é escolha. Então, haverá dias de abundância, dias de renascimento, dias de transição e dias de aparente silêncio. Mas em todos os dias, Deus estará no controle, nos sustentando na tempestade, nos renovando na esperança e nos protegendo com seu amor eterno. Tenhamos essa certeza. A gente não está desamparado em momento algum. Façam uma prece, uma oração, aquela bem sentida, colocando todo o sentimento para fora. Às vezes a gente não consegue nem pensar na sequência da prece, né? Que às vezes a gente tem uma sequenciazinha, né? Primeiro eu vou pedir, depois eu vou agradecer, depois eu peço pelos entes queridos, pela minha família e tudo, mas a gente não precisa necessariamente dessa sequência. A prece ela tem que ser sentida e Deus sabe o que está no nosso coração. Às vezes a gente simplesmente chorando e se deixando levar pelo sentimento já é uma prece. Então que a gente consiga se colocar no colo de Jesus, que a gente possa se sentir verdadeiramente amparado por Deus, porque às vezes pode demorar, mas tenham certeza de que a seu tempo de florescer vai chegar. Todo mundo vai ter flores em sua vida. Às vezes a gente precisa passar pelos dias de dificuldade, mas sempre vai chegar. E César Braga Said nos fala sobre esse florescimento também.
que a vida te convida há muito tempo é florescer. Florescer significa desabrochar, deixar de ser botão, promessa, latência, potência e se tornar quem você pode e precisa ser. O florescimento é algo belo, útil e importante, pois representa a realização de uma gestação, o parto de um tempo bom, das coisas lindas que você possui e não se dá conta. É uma mudança no modo de se ver, enxergando a vida com lentes cheias de sensibilidade e graça. É poder pintar com tintas alegres e vivas a própria vida, escolhendo novas estradas e destinos. É redesenhar modos de pensar e agir, deixando fluir de dentro para fora as heranças divinas que todos possuímos e que foram depositadas em nós pelo Criador. É poder ser protagonista de suas escolhas, assumindo os riscos e as possibilidades de quem toma as rédeas da própria existência. É crer num jardim interno que precisa ser cultivado com carinho e dedicação. Florescer nos faz perder ingenuidade, mas não a inocência. O medo, não a prudência. É perder o pessimismo, não o senso de realidade. O apego, mas não a capacidade de amar. É permitir o nascer de um novo sol, capaz de dissipar as nuvens da incerteza e da insegurança. Florescer é abrir mão das ilusões, nunca da esperança. Então, floresça. Eu gosto muito de um chargista que se chama Guilherme Bandeira, e ele tem representações maravilhosas, e essa tem tudo a ver com o que a gente falou. Se vocês olharem, as raízes dessa plantinha são mãos apoiadas, firmes e seguras. E ele diz que quando você tem uma rede que fortalece a sua base, você volta a florescer. Então, nós não precisamos fazer isso sozinhos. Nós temos as pessoas que nos amam para atravessar por isso conosco. Mas para isso nós precisamos estar com o coração aberto para receber ajuda. Então, floresça e frutifique. Gratidão a todos, e para encerrar, uma música. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Então tenhamos essa certeza. Deus está sempre segurando a nossa mão. Muitas vezes com um amigo, com uma mensagem, com um abraço. Somos também deuses ajudando os nossos irmãos a passarmos pelas dificuldades. Então que possamos aprender a dar amor e receber amor. E vamos encerrar então com a oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Pai amado, agradecemos pela luz da sua amada doutrina que nos permitiu ter toda essa base de conhecimento que nos traz tanta esperança. Aprendemos que na misericórdia divina podemos contar com a nossa pequenez e sabermos que mesmo nos momentos de dificuldade estamos sempre prontos a contar com o seu apoio.
O amor de Jesus acalenta o nosso coração na certeza de que dias melhores sempre virão e que não precisamos nos desesperar, porque Ele sempre estará pronto a dividir o fardo conosco. Que possamos ser gratos, Senhor, pelos momentos bons, com certeza, mas também pelos momentos de dificuldade, que são a força motriz para a nossa reforma íntima. Gratidão por estarmos aqui juntos, aprendendo cada vez mais sobre essa doutrina esclarecedora e que possamos todos estarmos preparados para os momentos de dificuldade, mas principalmente para ser e dar amor e teu nome. Que assim seja.